Então, dando sequência, né, ao nosso vídeo, a segunda parte do nosso vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, nós iremos falar sobre o Holocausto. Fato esse que aconteceu, né, durante, né, a Segunda Guerra Mundial, e isso aqui são em memória das pessoas, de algumas pessoas que morreram, né, em um museu do Holocausto, tem as imagens dessas pessoas, as fotos dessas pessoas, e nessa imagem aqui é a forma que eles dormiam, né? Eram como se fossem partilheiras, né? Essas pessoas, elas dormiam de forma uma de bruço do lado da outra para caber mais pessoas. E quem eram essas pessoas que eram perseguidas pelos os nazistas? Holocausto é uma palavra de origem grega que significa sacrifício pelo fogo. Os nazistas que chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933 acreditavam que os alemães eram racialmente superiores, que a raça era superior. Então, aos judeus, por eles serem considerados como uma ameaça extrema, né, a chamada comunidade racial alemã, eles eram perseguidos. Mas eram só judeus? Não, pessoal. Eram pessoas homossexuais, pessoas com algum tipo de deficiência física, tá? E era dividido entre pessoas que tinham força de trabalho, crianças, mulheres? Não. Se fosse judeu, era perseguido. Tem até um filme, O Menino de Pijama Listrado, que é uma boa sugestão para que você compreenda de fato os horrores da Segunda Guerra Mundial. O Menino de Pijama Listrado. Algumas imagens, a gente pode perceber várias crianças, mulheres aqui, elas eram separadas dos homens? Não, pessoal. Também os mais idosos? Não. Isso aqui eram óculos, eram equipamentos para algum tipo de deficiência, que quando essas pessoas elas eram presas, né, isso tudo era retirado delas, em observação, gente, sem anestesia, sem nada disso. E nós temos aqui também uma pessoa, né, que foi preso, um prisioneiro, que olha a situação dele. Mas para onde que eles eram levados? Campo de concentração ou campo de extermínio? A gente percebe que tem uma diferença bem clara de um e de outro. Campo de concentração, os nazistas foram construindo, desenvolvidos durante a Alemanha nazista, que extremamente conhecidos por aprimorar e promover. Vamos lá. Os campos de concentração, essas pessoas eram presas, né, e levadas para trabalhar nesses campos, para produzir algo. Aí, quando essas pessoas, né, já estavam enfraquecidas, né, difícil viver daquela forma, né, já estavam enfraquecidas e sempre chegando mais uma remessa de pessoas. Quando essas outras pessoas chegavam, pessoal, o que acontecia com estes? Estes iam para o campo de extermínio. O extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos próprios para a execução de judeus. Mas a gente sabe que não é só judeus, né? São pessoas com algum tipo de deficiência, homossexuais, né? Iam para os campos de extermínio. O que eram os campos de extermínio? Onde tinha as câmaras de gás. Então essas pessoas não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Então muitos iam até felizes para o campo de extermínio, acreditando que hoje seria o dia de chuveirão, né? Que seria o dia de tomar banho. Só que colocavam todas essas pessoas nus, né, na câmara de gás, e eles olhavam para cima acreditando que cairia água. Só que não, pessoal, era gás tóxico, né? E essas pessoas eram todas mortas. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo na Alemanha nazista. Ao longo da década de 1930, o estopim para o conflito, né? A gente viu que deu-se pela invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e o lançamento das bombas